Olá, pessoal. Como todos vocês já sabem, né, em decorrência dessa pandemia causada pelo Covid-19, nós iremos mudar um pouco a nossa rotina, né, de aulas. As nossas aulas presenciais, elas foram interrompidas e agora a gente vai tentar dar continuidade, né, de forma online. Inicialmente, peço desculpa a vocês por causa de qualidade de som, de imagem, de vídeo. É uma coisa nova para a gente também e a gente está tentando dar o nosso melhor, né? Tanto eu quanto todos os professores. E com o tempo, né, eu acredito que isso vai se tornar mais simples, tanto para vocês quanto para nós. Para começar, né, esse novo período, eu vou começar revisando algumas coisas que a gente já viu, né, em sala sobre a glândula tireoide e sobre as principais doenças que vão afetar o funcionamento dessa glândula, certo? E também sobre os seus distúrbios, né, de hiperfunção e hipofunção, que a gente já viu algumas coisas, né? A turma da manhã já conseguiu ver tudo e a turma da noite ficou faltando apenas os distúrbios relacionados à hipofunção. Então, relembrando, né, a gente vai falar da glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é composta por dois lobos, né? Ela fica localizada aqui na parte anterior do pescoço, certo? Abaixo da cartilagem cricoide, que a gente chama também, né, de pomo de Adão. E essa glândula, ela é dividida em lobo esquerdo e lobo direito, né? Lobo esquerdo e lobo direito. E entre esses lobos, né, nós temos um istmo, que é o que faz a ligação entre esses dois lobos. A tireoide, ela pesa entre 20 e 25 gramas, né, no indivíduo normal. Comparado a outros órgãos, né, é pequeno, mas quando a gente compara a outras glândulas, ela é uma glândula grande, certo? Essa tireoide, né, ela vai produzir principalmente dois hormônios, que é a triiodotironina, né, que é conhecida por T3, e a tetraiodotironina, que quase ninguém chama por esse nome, é mais chamada por tiroxina, que é apelidada carinhosamente de T4. Então, né, vai produzir principalmente o T3 e o T4. Essa glândula, né, a gente sabe que ela, de forma geral, vocês já devem ter ouvido falar, ela vai participar, né, da manutenção do metabolismo como um todo. E aí, para que ela possa exercer esse papel, né, no metabolismo, ela vai agir de diversas formas, né, esses hormônios produzidos por ela, né, o T3 e o T4, que vão auxiliar nesse funcionamento de forma geral. Dentre algumas das funções, né, que o T3 e o T4 ele pode exercer, nós temos o fato deles aumentarem, né, o número e o tamanho das mitocôndrias. Isso vai fazer com que seja disponibilizado mais ATP para as células, né, e essas células elas possam exercer suas funções. Ela vai atuar no aumento do transporte de íons, né, principalmente na bomba de sódio e potássio. Todas essas questões vão fazer com que o metabolismo, né, ele funcione mais ativamente, vai aumentar o catabolismo de algumas substâncias. Esse aumento de catabolismo vai fazer com que o indivíduo ele precise de mais alimento, então isso leva a um aumento do apetite. Vai acontecer um aumento da transmissão gênica, né? Vai atuar nessa transcrição gênica, levando a uma maior formação de proteínas e a uma maior formação de enzimas, certo? Todos esses mecanismos que a gente já falou, vai fazer com que leve o sujeito a precisar, né, de mais energia, a um aumento também na produção dessa energia, que vai fazer com que aconteça maior fluxo cardíaco, maior contrabilidade cardíaca e muscular, né, em outros músculos também, como os músculos esqueléticos. Isso leva a um aumento da pressão arterial, aumenta uma demanda de oxigenação das células, aumenta o movimento peristáltico. Então, de forma geral, o que o T3 e o T4 faz é realmente regular, né, e manter esse metabolismo ativo. Para a gente relembrar como acontece, né, essa produção de T3 e T4, a gente precisa voltar lá onde tudo se inicia, onde essa produção vai se iniciar,
né? E essa produção, ela se inicia lá no hipotálamo, certo? A gente sabe que existe um eixo muito funcionante no nosso organismo, que é o eixo hipotálamo-hipófise, né? Eles ficam ali localizados próximos, né? E tem uma ligação. E aí o hipotálamo, né? Ele vai agir produzindo alguns hormônios que vão acabar, né, ativando a glândula tireoide a realizar a produção de T3 e T4. Então, o primeiro hormônio, né, que vai ser produzido pelo hipotálamo é o hormônio liberador de tireotrofina, que a gente chama também, né, de TRH. Então, esse hormônio liberador de tireotrofina, ele vai atuar sobre a hipófise, certo? E a hipófise vai iniciar a produção de um outro hormônio, que como o nome é bem característico, né, do que ele vai exercer, é o hormônio estimulante da tireoide, que a gente chama, né, apelida de TSH, hormônio estimulante de tireoide. Como o nome já diz, esse hormônio ele vai atuar diretamente sobre as glândulas tireoides, certo? E vai levar essa glândula tireoide à produção de T3 e T4. Lembrando também que a gente já viu, né, que para acontecer essa produção de T3 e T4, precisa-se que essa tireoide ela receba, né, ela tenha a produção do iodo, né? Então precisa-se que o indivíduo ele tenha a quantidade de iodo necessária, né, através da alimentação. Esse iodo ele tem que ser absorvido lá no trato gastrointestinal, lá nos intestinos, cair na corrente sanguínea e chegar até a tireoide para que possa haver a produção dos hormônios T3 e T4. Esses hormônios T3 e T4, de forma geral, vai atuar lá no metabolismo, né, como a gente já falou, citou algumas das coisas que pode atuar, né, e esse hormônio T3 e T4, ele também vai servir como regulador para a produção também de TRH e TSH. Então, quando o T3 e o T4, né, ele atinge as quantidades suficientes, né, de produção, é mandado um sinal, né, essas quantidades servem como sinal, e aí a diminuição, né, acontece a diminuição do hormônio liberador de tireotrofina, o TRH, e também uma diminuição, né, na produção do hormônio estimulante da tireoide, o TSH, para que, né, a gente não produza também T3 e T4 em excesso, somente aquilo que é necessário para o funcionamento normal do metabolismo. Quando a gente tem, né, relacionado a esse metabolismo, um aumento desse funcionamento ou uma diminuição, a gente chama isso de distúrbios funcionais da glândula tireoide, certo? Não é ideal para o organismo nem que haja uma produção acelerada de T3 e de T4 e nem que aconteça uma produção diminuída desses hormônios. Quando acontece uma produção aumentada, né, quando a glândula tireoide está funcionando a mais acelerada, a gente vai chamar esse distúrbio de hipertireoidismo. Quando essa glândula está funcionando abaixo, né, de forma diminuída na sua produção de hormônios, a gente vai chamar de hipotireoidismo. Agora a gente vai falar, né, especificamente um pouquinho sobre o hipertireoidismo, né, que é esse funcionamento excessivo da glândula tireoide. O hipertireoidismo, né, ele é muito confundido com outro termo, que é a tireotoxicose, certo? Mas esses termos, eles não são os termos que são considerados sinônimos. Alguns autores ainda consideram, mas, né, no consenso geral, esses termos eles representam coisas diferentes. Quando a gente fala de tireotoxicose, a gente quer falar sobre uma intoxicação, certo? Pelo efeito tóxico causado pelos hormônios T3 e T4, né? Pelo aumento desses hormônios. Isso pode ocorrer em decorrência de um hipertireoidismo, certo? Mas comumente esse termo é utilizado mais quando acontece
certo? Uma ingestão desses hormônios de forma exógena, certo? Quando alguém, por algum motivo, por exemplo, faz a ingestão de hormônios de reposição de T3 e T4. E aí vai ter um aumento, né, nesse indivíduo desses hormônios que vai trazer uma série de alterações. E aí a gente chama de tireotoxicose. De maneira geral, certo? Esse hipertireoidismo, ele pode acontecer com as suas formas associadas à hiperfunção, né? Que são realmente os distúrbios que acontecem ligados ao funcionamento excessivo da glândula. Mas também pode acontecer, né, de uma forma não associada ao seu hiperfuncionamento, que aí a gente chamaria mais de tireotoxicose. Relacionados aos distúrbios de hiperfunção, né, esses distúrbios eles podem ser classificados como distúrbios primários e como distúrbios secundários. Sempre que a gente fala de distúrbio primário, a gente fala, né, por exemplo, estamos falando daqui da glândula tireoide, então de distúrbios que acontecem, né, que a sequência de eventos começa especificamente nessa glândula tireoide. Dessa glândula tireoide, algumas doenças, né, elas podem levar a essa hiperfunção, mas deixei aqui marcadinho de vermelho para vocês as duas principais doenças, né, que costumam causar esses distúrbios, que é a doença de Graves, é a principal doença relacionada ao hipertireoidismo, e, né, os bócios, mas principalmente o bócio multinodular hiperfuncionante. Como o nome já fala, né, hiperfuncionante. Então a gente já sabe que vai ter uma hiperfunção associada. Também nós temos aí, por exemplo, os adenomas, certo? A tireotoxicose neonatal, mas são distúrbios que são menos comuns de levarem a esse distúrbio. Né? E temos os distúrbios secundários, que como o nome já diz, né, isso vai acontecer secundariamente à glândula tireoide. Né? Então, esse distúrbio ele não vai ter origem nessa glândula, vai acontecer, né, em decorrência de algo que está acontecendo em outro lugar. Mais comumente, como a gente viu, né, a sequência de liberação de hormônios que se inicia lá no hipotálamo, né, com o TRH, que vai atuar sobre a hipófise, que aí sim vai atuar sobre a glândula tireoide. Então, mais comumente, esse distúrbio secundário, né, ele está associado à hipófise, né, mais especificamente a um adenoma hipofisário. E uma situação mais rara ainda, né, do que a um distúrbio hipofisário, pode estar acontecendo algum distúrbio a nível de hipotálamo, né? Mas como a gente já falou de hipotálamo e de hipófise anteriormente, né? Quando acontece algum distúrbio hipotalâmico ou hipofisário, esses distúrbios eles costumam acontecer de forma mais geral, na liberação da maioria dos hormônios produzidos por esses locais. Então, seria uma falência não só, né, de T3 e T4, não só de tireoide, mas de outras glândulas que são reguladas também pelo hipotálamo e pela hipófise. E dos distúrbios associados, não associados à hiperfunção, né, nós temos de forma geral as tireoidites, que são inflamações que acontecem, que podem ocorrer, né, e geralmente essas tireoidites, elas podem acabar rompendo as células da tireoide, e aí essas células da tireoide, elas vão ter T3 e T4 armazenados, e, né, nesse rompimento, esse T3 e esse T4 ele vai para a corrente sanguínea, né? E não necessariamente significa que a tireoide ela está funcionando e produzindo mais T3 e T4, né? Ela apenas sofreu uma lesão e liberou todo o T3 e o T4 que ela tinha armazenado. Também nós temos, né, casos do struma ovari, que é uma tireoide, né, um teratoma, que vai ter uma característica de ter uma tireoide ectópica, né, que pode ser produtora de T3 e T4. E aí esse aumento de T3 e T4 vai estar relacionado a esse tecido ectópico e não necessariamente à glândula tireoide.
E também, né, como a gente já falou, a ingestão de exógena, né, desses hormônios que a gente chama de tireotoxicose factícia, né? São os principais distúrbios associados a essa hiperfunção. E aí nós temos o curso clínico geral, né, do hipertireoidismo. Como a gente já viu, esses hormônios T3 e T4, eles vão atuar, né, vão atuar de forma geral sobre o nosso organismo. Então a gente vai ter uma aceleração geral, né, do organismo quando a gente fala do curso clínico de hipertireoidismo. Se esses hormônios eles regulam o nosso metabolismo e eles estão em excesso, né, todas as ações deles vão acontecer em excesso. Então o indivíduo ele vai ter perda de peso, apesar de ter um aumento do apetite, vai ter tremor de extremidade, pode ter taquicardia, pode ter hipertensão, pode ter um alargamento da tireoide pelo seu hiperfuncionamento, pode ter tremor palpebral, palpitação, características de ansiedade, uma intolerância ao calor, né? Pode ter aumento do movimento peristáltico, que pode levar a uma diarreia, irritabilidade, ou seja, as características gerais dessa aceleração que está acontecendo no seu organismo. Para realizar o diagnóstico, né, do hipertireoidismo, é feita uma associação, né, geralmente entre a anamnese, o exame físico e a avaliação laboratorial. A avaliação laboratorial ela é muito importante para o diagnóstico, porque às vezes, né, principalmente no início, os sintomas eles não são muito característicos e podem ser confundidos com outras doenças. E na avaliação laboratorial, a principal dosagem, né, as principais dosagens vão ser as dosagens de TSH, de T4 livre e T3 livre, né, e podem ser realizados outros exames, como a captação de iodo radioativo. Como a gente já falou, o iodo, né, ele vai ser importante para a formação do T3 e T4. A tireoide ela precisa captar esse iodo, né, para fazer a formação do T3 e do T4. E se ela está hiperfuncionante, ela vai, né, acabar captando mais iodo para poder, né, produzir mais T3 e mais T4. Então, esse exame ele também vai ser útil para ajudar no diagnóstico. Pode ser útil, né? No diagnóstico laboratorial, né, a gente vai ter algumas situações que mais comumente podem ocorrer. Como a gente fala de hiperfunção da tireoide, ela é produtora principalmente de T3 e de T4, então as principais, né, alterações que a gente vai ver vai ser o aumento do T3 e do T4, certo? Então nessa primeira situação, a gente vai ver aqui um aumento, né, de T3 e T4 livre, e a gente vai ver um TSH diminuído. Essa situação é a situação mais comum quando a gente fala de hipertireoidismo, né? E é aquela situação ligada ao hipertireoidismo primário. Por que o hipertireoidismo primário? Porque o problema aqui muito provavelmente está acontecendo, né, na glândula tireoide. Nós temos um TSH baixo, então esse TSH ele já está diminuído. Então, mesmo com o TSH baixo, né, a glândula tireoide ela continua produzindo T3 e T4 de forma excessivas, certo? Esse TSH ele já baixa, porque lembra que a gente falou que existe um feedback, né? Então, quando se nota que tem T3 e T4 suficiente, se diminui a produção de TSH e também de TRH, certo? Para que essa produção ela não chegue a níveis excessivos. Mas como, né, no caso do hipertireoidismo, essa glândula tireoide, ela está hiperfuncionante, então mesmo com pouco TSH, ela continua produzindo T3 e T4 e leva a níveis aumentados desse hormônio. Nessa segunda situação, né, nós vamos ter T4 e T3 também aumentados, mas com o TSH aumentado, certo? Ou normal. Essas situações, elas costumam acontecer, né? É mais comum de acontecer por um tireotropinoma, certo?
o tireotropinoma, esse nomezinho complicado, ele é um adenoma de hipófise que costuma, né, produzir TSH em excesso. Então, se for por tireotropinoma, esse TSH, né, ele vai estar aumentado. E aí, como TSH aumentado, vai haver uma estimulação maior, né, da glândula tireoide a produzir T3 e T4, né? E aí, nesse caso, né, nós temos um distúrbio que vem não da glândula tireoide especificamente, mas, né, de um problema que acontece antes da sua estimulação, que é um problema que acontece lá na hipófise. Outra situação que pode acontecer é uma resistência hipofisária ao T3 e T4. Voltando aqui, a gente falou que o T3 e o T4 eles vão, né, quando chegam em níveis, quando o organismo entende que já existem níveis suficientes desses dois hormônios, ele envia, né, um sinal para que haja uma parada na produção de TSH, né, e de TRH. Mas a hipófise ela pode ter uma resistência ao T3 e T4 e não conseguir receber essa sinalização que já existe T3 e T4 suficiente e continuar a sua produção de TSH. E nessa terceira situação, nós podemos observar aqui um T4 e um T3 normais, né? Esse Nzinho aqui é de normal, que é uma situação um pouco mais difícil de ser observada e é uma situação que nos mostra a importância não só de dosar T3 e T4, mas também de dosar o TSH, porque nesse caso, se a gente dosasse só T4 e T3 e a gente visse eles normais, a gente poderia acreditar que esse paciente estava normal, né, com a sua produção de T3 e T4 normal. Mas aí o TSH, né, ele vai estar abaixo dos valores de referência, e isso vai nos levar a tentar descobrir o que é que está acontecendo. Isso é muito comum de acontecer no hipertireoidismo subclínico, né? Como a gente fala, subclínico é algo que vem antes da clínica. Então, isso acontece num paciente que não apresenta aqueles sintomas que a gente viu, né, anteriormente, que são característicos do hipertireoidismo. Por que que ele não apresenta? Porque o T3 e o T4 eles ainda não estão aumentados. E quem leva às alterações do hipertireoidismo é o nível aumentado do T3 e do T4. Então, se não tem T3 e T4 aumentado, não tem as alterações. Porém, quando faz as dosagens laboratoriais, percebe-se que o paciente está com um TSH diminuído. Isso quer dizer o quê? Que mesmo com pouco estímulo, né? O TSH não é quem estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Então, mesmo com pouco estímulo, esse paciente, essa tireoide desse paciente, continua a produzir níveis normais de T3 e T4. Então, mesmo com, um estímulo diminuído, ele continua produzindo níveis normais. E isso significa que essa glândula ela está trabalhando a mais, porque o normal seria que se tem pouco estímulo, se a glândula tivesse normal, ela ia produzir pouco. Se tem pouco estímulo, ela produz pouco, né? Mas mesmo com pouco estímulo, ela está produzindo normal porque ela está hiperfuncionante. Então, nesse caso, né, se regular os níveis de TSH, a gente vai começar a ter um aumento nos níveis de T3 e de T4, né? E isso vai passar de normal para aumentado. Então, nesse caso, tem que se descobrir por que o TSH está diminuído, né? Qual o distúrbio que está acontecendo a nível de hipófise ou hipotálamo, mas também tem que tratar essa glândula tireoide, porque se a gente só regular os níveis de TSH, o T3 e o T4 ele vai começar a ser produzido, né, de forma excessiva. E também, né, tem um caso de ser uma fase inicial ainda do hipertireoidismo,
né? Então, já começa-se a ter, né, como os T3 e o T4 já estão em níveis normais, começa-se a enviar um sinal para a hipófise, né, diminuir a produção de TSH. Então, o TSH começa a ficar diminuído, só que, né, em pouco tempo, esse T3 e esse T4 ele pode começar a apresentar, né, o seu aumento e as suas alterações. Então, isso pode ser só uma fase inicial da doença e alguns outros exames, né, complementares podem ajudar a fechar esse diagnóstico de hipertireoidismo. Também, né, importante realizar o acompanhamento para verificar como que esse paciente ele vai, né, progredir a partir desse diagnóstico inicial. O tratamento para o hipertireoidismo, né, ele é baseado em algumas situações. Pode ser usado, né, drogas antitireoidianas no intuito realmente de destruir parte da tireoide para que apenas uma parte funcionante fique produzindo, né, os níveis normais de T3 e T4. Pode ser utilizado iodo radioativo, né, nessa mesma intenção de acabar destruindo algumas células tireoidianas. A cirurgia também é uma opção para fazer uma retirada, né? Geralmente uma retirada parcial dessa tireoide. E é importante também que se tratem, né, os sintomas até que possa se regular essa tireoide, né, essa produção de T3 e T4 por essa tireoide. Então, no caso de paciente que tem taquicardia, tem que tratar essa taquicardia. Pacientes muito comumente desenvolvem hipertensão, então tem que tratar essa hipertensão, porque são doenças que podem trazer consequências para esse indivíduo, certo? Então, pessoal, a gente vai parar por aqui, certo? No assunto de hipertireoidismo, né? Essa parte foi vista por todas as turmas. E o próximo vídeo a gente vai dar continuidade, certo? Falando um pouco sobre o hipofuncionamento da tireoide, né? O hipotireoidismo. Então, assistam aí o próximo vídeo.